Olá a todos, meu nome é Marcos, eu faço parte do NAU e estamos aqui para mais uma videoaula de SketchUp. Nesse caso, nessa aula, nós iremos abordar o texto, o clima e o corte dentro do nosso SketchUp. Então, primeiro nós temos a ferramenta de texto, que fica no conjunto de ferramentas já do SketchUp. Você consegue ativar com o botão direito e acionando aqui a opção de conjunto grandes de ferramentas. Daí a gente consegue ativar a ferramenta de texto clicando no seguinte ícone. Feito isso, a gente consegue ter essa ferramenta ativa com esse gancho, digamos assim, que serve para a gente definir aonde nós queremos alocar o nosso texto. Então, no caso, eu vou selecionar aqui na porta mesmo. E a gente, conforme nós vamos arrastando o nosso mouse, nós temos essa pré-visualização de como o texto vai ficar. Então eu vou colocar aqui mesmo e vou definir o texto como, sei lá, porta de madeira mesmo. Então aqui, clicando fora, a gente já tem esse texto pronto. E conforme nós vamos nos locomovendo no modelo, o que a gente pode notar é que esse texto vai se adaptando à nossa posição no programa. Dessa forma, em qualquer ângulo, a gente consegue ler o que está escrito. Indo adiante, nós temos também a ferramenta de dimensões ou cotas, que serve para a gente conseguir medir as extremidades. Então essa ferramenta é bastante simples. Ela funciona basicamente como a ferramenta de cota do AutoCAD. Então a gente dá um clique nela, seleciona uma extremidade e a outra que nós desejamos medir, e locomovendo para cima ou para baixo, a gente pode definir o posicionamento dessa cota. Agora, para finalizar o texto, nós temos o texto 3D, que ao clicar nesse ícone, nos é apresentado essa caixa, e nela a gente consegue definir o texto, como aqui, Casa Now, a fonte, o alinhamento, a gente consegue definir se ela vai estar em negrito ou regular, a altura e a profundidade, além de algumas opções como a forma, e enfim, é isso. Nós temos aqui em colocar a forma de alocar esse texto no nosso modelo, e feito isso, nós podemos definir aonde esse texto será implementado. Eu vou colocar aqui na frente mesmo da casa, aqui ó, Casa Now. Então, nós já temos o nosso texto 3D pronto. O que nós podemos fazer para editá-lo é utilizar também da ferramenta de escala, aqui nesse ícone do nosso programa, ou então no atalho S. Porque com a escala a gente consegue modificar o afastamento das letras, assim. Ou então o que eu prefiro usar, o que eu mais gosto de usar na ferramenta, é mudar a profundidade com a escala. Então a gente consegue, como vocês podem notar, mudar essa profundidade do texto acionando a ferramenta de escala. Indo adiante, nós iremos mostrar algumas opções que o SketchUp nos dá, que são opções de clima. Então, primeiro, nós temos aqui a ferramenta de sombras. Ela pode ser ativada aqui a partir da barra de ferramentas, Se não tiver ativa, a gente faz aquele mesmo esqueminha de clicar com o botão direito e definir, selecionar aqui sombras, como no meu caso já está ativa. E indo adiante, para a gente ativar essa ferramenta, é só nós clicarmos nesse ícone, nesse primeiro ícone da ferramenta, porque aí, como vocês podem notar, a ferramenta já fica ativa. Então aqui com as sombras ativas, nós temos as próximas opções, que é aqui nessa próxima barra nós temos a opção de data, que nós podemos definir a data, o mês do ano, em que nós estamos trabalhando, e isso altera na nossa sombra, porque a partir dos meses a gente consegue definir se é verão, inverno, outono, primavera, e isso acaba influindo
alterando, né, as características da nossa sombra. Outra opção que nós temos é a opção do horário mesmo, dos dias, né? Nela a gente consegue definir, por exemplo, um horário mais cedo, como que agora eu defini, né? Mais próximo de 7 horas. Um horário mais tarde, aqui mais próximo das 6. Ou então um horário mediano, que seria na parte da tarde, né? Próximo do meio-dia. E isso interfere também na nossa sombra, porque o sol da tarde geralmente é um sol mais forte, por exemplo. Aqui ainda nas sombras, nós podemos alterar nessas configurações acessando a bandeja padrão, e nela, na opção de sombras, nós podemos definir também outras opções, como por exemplo, aqui nós temos na exibição, nós podemos selecionar aqui no solo, porque aí essa sombra ela passa a ser projetada também no chão, no solo, né, como a própria ferramenta diz. Então aqui, após selecionar, a gente pode notar que essa sombra começa a ser aplicada também nesse plano do nosso modelo. Também tem nas arestas, que já não tem tanta influência como no solo. Ou também a gente pode alterar as características da sombra com a opção aqui de claro, ou então a opção de escuro, que basicamente faz o que o próprio nome diz, né? É deixar a sombra mais clara ou mais escura, como vocês podem reparar aqui enquanto eu mexo na opção. Nós temos também a opção de névoa, que já entra em outra característica climática, né? E a gente consegue acessar essa opção também pela bandeja padrão aqui em névoa. Então, exibir névoa, a gente ativa a ferramenta, e aqui em distância a gente consegue definir a visualização dessa névoa. Eu vou desativar, vocês vão perceber uma característica bem marcante aqui dessa opção. Nós podemos ver que nós temos esse horizonte aqui já bem definido. Quando eu ativo a opção de névoa, esse horizonte já meio que some por causa da ferramenta. Então aqui em distância, conforme a gente vai... Então, conforme eu vou mexendo aqui nessa barrinha, a nossa névoa também vai tendo modificações. Igual aqui, quando eu vou alterando mais próximo do zero, a casinha vai até desaparecendo por causa do nível que essa névoa passa a alcançar. Então eu vou deixar aqui só para exemplificar. A gente consegue ver a névoa incidindo dentro do nosso modelo. Então agora o nosso último assunto dessa videoaula é a ferramenta de corte. A ferramenta de corte, ela tem esses 4 íconezinhos. Se não estiver habilitada, vocês podem dar um clique aqui na barra superior ou então na barra lateral do SketchUp e acionar. Então a gente pode dar um clique com o botão direito em cima de alguma dessas ferramentas ou da barra, né? E aqui em seção a gente consegue habilitar essa opção de corte. Ou então vocês podem vir também aqui em visualizar e barra de ferramenta para habilitar. Então vamos lá, né? A primeira opção que nós temos é o plano de seção. Através dele a gente consegue adicionar um plano de seção que seria o corte. Vou dar o nome de corte 1. Então aqui tem o símbolo e o nome. Aqui colocar. E feito isso, a gente consegue definir aonde que nós iremos posicionar esse corte. Se, por exemplo, vai ser um corte longitudinal ou um corte transversal. Então, no caso, eu vou colocar o corte nessa posição. Então, a gente dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E feito isso, esse corte já é ativo, né? Já é ativado. Então, aqui eu tenho outros cortes já ativos, mas no caso, o que nós criamos foi esse corte número 6, que está laranja. E para a gente conseguir definir aonde ele vai passar certinho, nós utilizamos da ferramenta de mover, que é esse ícone que eu estou
com o mouse em cima ou então a tecla M. Então a gente dá um clique nesse plano de seção e o que a gente faz é basicamente arrastar para definir aonde que o corte irá terminar. Então aqui eu estou arrastando o meu plano, né, a minha seção, e vocês podem já perceber de cara que enquanto eu faço isso, a minha visualização também vai mudando. Então eu vou colocar aqui nesse posicionamento. Então aqui primeiro eu defini o ângulo, né, o local, a posição que o corte teria, e depois eu defini o local correto, o limite onde esse corte iria ter influência, iria incidir. Então aqui agora tirando da opção, indo nas outras, eu tenho essa segunda opção que é a de exibição. Então clicando nessa segunda opção, eu posso deixar habilitado essa visualização desses planos, ou então até mesmo desabilitar, né? E nessa segunda opção, eu tenho essa opção que me permite fazer o fechamento das paredes desses planos em aberto do meu modelo. Então aqui nessa terceira opção eu consigo ativar ou desativar esse corte, esse plano de seção que eu habilitei anteriormente. Então a gente pode dar um clique nessa terceira opção e feito isso, ela retoma, né, a posição inicial do nosso modelo, desativando esse corte. Então eu vou ativar aqui de novo a exibição do corte, e para finalizar aqui as opções de visualização do corte, eu tenho essa última ferramenta, que a partir dessa última ferramenta, o que a gente pode fazer é fechar esses espaços em aberto. Eu vou desativar aqui a sombra, porque a sombra deixa o modelo um pouquinho mais pesado. Então a gente ativando essa última opção, a gente acaba fechando automaticamente essas paredes que foram cortadas. Nem sempre essa opção funciona, né? Mas não deixa de ser uma boa opção para a gente facilitar a nossa vida. E uma coisa que a gente pode fazer junto com essa ferramenta de seção é utilizar das visualizações no nosso SketchUp. Porque a partir dessas visualizações a gente consegue deixar o ângulo certinho, o ângulo retinho. Então eu vou selecionar aqui a opção posterior, por exemplo. E feito isso, como o meu modelo está posicionado dessa forma, feito isso a gente consegue ter o corte do nosso modelo. Claro que fica um corte perspectivado, né? Mas aí com a junção dessas duas ferramentas, a gente consegue ter essa visualização que vocês podem ver na tela. Então, bom, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar com os amigos, né? Espero que tenha sido uma aula de proveito a todos. E no mais é isso. Obrigado pela audiência, né? Por estar nos acompanhando. Um forte abraço e tchau, tchau!